Agora que nós já sabemos construir segmentos e conseguimos indicar o comprimento desses segmentos, eu vou mostrar para vocês uma outra ferramenta que é muito útil para construções mais complexas. Aqui em cima eu deixei um vídeo que fala sobre a construção de polígonos regulares e polígonos não regulares. Quando a gente tem um polígono, às vezes a gente vai precisar saber o ângulo interno, ou um ângulo interno ou os ângulos internos desse polígono. E o GeoGebra tem uma ferramenta que indica a medida desse ângulo, ou sinaliza, pelo menos, esse ângulo na figura. Então, eu tenho meu polígono aqui, EFGHI, e eu gostaria de sinalizar os meus ângulos internos nessa figura. Como é que eu faço? Eu venho aqui no mesmo botão da ferramenta de distância e venho aqui em ângulo. Daí, você precisa selecionar 3 pontos ou 2 retas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar primeiro 3 pontos. Então, eu vou começar com E, F, G. E observe que ele exibiu o ângulo externo, né, ao ângulo F. Mas nós queremos o ângulo interno. Então, nós vamos ter que inverter a ordem em que nós construímos aqui o ângulo. Então, vamos começar. Clicamos aqui novamente em ângulo e começamos pelo G, em seguida pelo F e posteriormente pelo E. Então, nós temos aqui a medida do ângulo que ele sinalizou como beta. Perceba que se o meu ponto F mudar, o ângulo também irá mudar. Então, você pode repetidamente fazer a construção, a exibição de cada um desses ângulos aqui, né, até sinalizar todos os meus ângulos internos. Então, você pode arrumar aqui, seleciona o rótulo, ajusta para ficar agradável, né, seja aqui interno ou externamente, e você pode inclusive ajustar essa exibição aqui, por exemplo, se você quiser apenas o símbolo do ângulo, né, o símbolo com a letra grega. Como é que eu faço? Imagine aqui que eu vou selecionar o beta. Eu clico com o botão direito em cima dele aqui na janela de visualização, que eu estou marcando em amarelo. Clico aqui em cima dele e venho em propriedades. Você pode fazer isso, né, acessar as propriedades de qualquer um desses objetos. Mas aqui em especial eu vou fazer isso no ângulo beta. Então, se eu quiser exibir apenas o meu símbolo grego, né, o meu beta, eu venho aqui na seção básica, né, no básico, e na opção de exibir rótulo, eu tenho uma lista. Eu seleciono aqui a setinha e ele vai dizer se você quer indicar apenas o nome e valor, ou valor. Se eu selecionar apenas o nome, observe que o meu ângulo beta ele não está indicando qual é a medida do ângulo. Mas eu também posso exibir apenas o valor, se eu preferir, né? Isso vai depender muito do seu interesse. Então, aqui eu vou deixar, por exemplo, apenas o nome do ângulo, como beta. E eu posso fazer isso em qualquer um dos outros ângulos. Se eu quiser ajustar os outros, eu venho em propriedades em cada um desses ângulos e faço esse ajuste. Agora, se eu quiser se eu quiser exibir os ângulos externos, aqui o ângulo alfa que eu construí inicialmente, eu posso mudar a cor desse ângulo, clicando nas propriedades com o botão direito, e eu posso colocar, por exemplo, em azul. Vou deixar um azul um pouco mais claro aqui, ou um vermelho, né? Eu posso ajustar a transparência, né? Aqui, ou não. E eu fecho as minhas propriedades. Então, se eu construir GFE, para construir o ângulo externo, eu construo como EFG. Do mesmo modo,
eu vou fazer a construção de todos os outros ângulos externos, selecionando e mudando a cor, né, para a gente diferenciar, utilizando a ferramenta ângulo, né? Eu estou colocando aqui as mesmas cores, mas fica a seu critério, você pode não mudar também, mas vamos usar aqui a potencialidade das cores da ferramenta para poder realçar aqui os nossos ângulos externos, tá? Então, essa é a ferramenta ângulo, que também existe na janela de visualização 3D. O GeoGebra tem o recurso 3D, que também funciona, tá? Então, pessoal, esse foi o vídeo de ângulos e a gente se encontra no próximo tutorial.